Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nerdologia. O meu nome é Reinaldo José Lopes, eu sou jornalista de ciência e autor do livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. E eu queria convidar todo mundo que está assistindo para uma aventura linguística que eu acho que vai ser surpreendente. Afinal de contas, os brasileiros moram num país em que quase todo mundo fala português, mas ainda existem quase 200 línguas indígenas por aqui. E é sobre a história delas e sobre a maneira como elas funcionam que a gente vai falar hoje. E olha que esses 200 idiomas são só um pedaço da diversidade linguística que existia no atual território brasileiro quando os portugueses embarcaram na Bahia pela primeira vez. É possível que existissem até 1000 línguas por aqui naquela época. Apesar de tudo que se perdeu com a invasão europeia, o que sobrou ainda é gigante, porque muitas dessas línguas são tão diferentes entre si quanto o português é diferente do árabe ou quanto o chinês é distinto do Zulu, falado na África do Sul. Eu escolhi esses exemplos para comparar porque cada uma das línguas que eu acabei de citar, o português, o árabe, o chinês e o Zulu, pertence a uma família linguística diferente. Acontece que as famílias linguísticas são mais ou menos como as famílias humanas. Os membros delas normalmente descendem de um ancestral comum, assim como você e os seus primos de primeiro grau são todos descendentes dos mesmos avós, por parte de pai ou de mãe, pelo menos. Dá para classificar as línguas do mundo em famílias fazendo um tipo de teste de DNA, digamos. Primeiro, os especialistas comparam o vocabulário delas para as palavras mais antigas e importantes do idioma, aquelas que tendem a ser as mais estáveis ao longo dos séculos. Nessa lista entram coisas tipo os números de 1 a 10, os termos para pai, mãe, irmão, irmã, partes do corpo, o nome do sol e da lua, etc. Se coisas parecidas derem as caras em diversas línguas, faz sentido imaginar que elas descendem de um mesmo ancestral comum. Por exemplo, quase todas as línguas europeias e muitas línguas da Índia, do Irã e de outros países vizinhos pertencem à família indo-europeia, que também é do português. A hipótese mais aceita é que a ancestral de todas essas línguas, conhecida como proto-indo-europeu, começou a se espalhar pelo mundo entre 6.000 e 5.000 anos atrás. Só que faz pelo menos 15.000 anos que os ancestrais dos indígenas chegaram ao Brasil. Com isso, as línguas faladas por eles se diversificaram tanto, mas tanto, que surgiram várias famílias, muito diferentes de si. E não tem como saber nem o parentesco exato entre essas famílias, porque depois desse tempo todo, as pistas sobre o parentesco normalmente se apagam, já que as línguas sofrem mutações o tempo todo. No Brasil, a gente tem pelo menos 4 grandes famílias linguísticas, com dezenas de línguas cada uma ainda hoje. A família Tupi, a família Aruaque, a família Macro-G e a família Caribe. Tem ainda 2 famílias mais modestas, mas com vários representantes. A família Tucano e a família Pano. Além delas, tem outras famílias com um punhado de idiomas, a família Yanomami é um exemplo, e ainda várias línguas ditas isoladas, ou seja, a gente não conhece nenhum idioma atual que seja parente delas. Os idiomas primos dessas línguas podem até ter existido no passado, mas acabaram sumindo. Tudo isso significa que as línguas indígenas do Brasil são extremamente diversificadas na fonologia, ou seja, o som das palavras, na morfologia, a maneira como as palavras se formam, como funciona o singular, o plural, o diminutivo, etc. E também na sintaxe, a maneira de juntar as palavras formando frases. E não tem essa dessas línguas serem simples porque elas são faladas por povos supostamente primitivos, entre aspas, não. Elas são cheias de sacadas complexas e interessantes para expressar ideias. O que a gente vai discutir agora são só alguns exemplos de diferentes famílias linguísticas. Tem muito mais de onde eles vieram. Bom, a gente vai começar com algo bem basicão. Eu acabei de mencionar singular e plural, certo? Acontece que muitas línguas mundo afora têm também um negócio chamado dual. Muitas vezes, o dual serve para designar 2 coisas, um par de coisas, principalmente se elas formarem um conjunto natural. 2 chinelos da mesma pessoa, os 2 olhos de alguém, um casal de seres humanos. Tem isso no grego antigo e tem também no idioma Trumai, que é uma língua isolada do Xingu. Se você diz, por exemplo, Yakaikiruá, está colocando o nome de uma mulher chamada Yakaikiru no dual, ou seja, Yakaikiruá é ela mais o marido dela. Outra coisa que para nós é totalmente surpreendente, várias línguas indígenas não têm preposições como o português. Sabe, aquele negócio, eu vou para a casa do fulano. A palavra para é a preposição e indica na frase a direção do movimento, da sua casa para a casa do fulano. Só que numa língua como o Sanoma, que pertence à família Yanomami, existem pós-posições, ou seja, elas são pós, aparecem depois do substantivo. Não são pré-posições, como as nossas que aparecem antes. Em Sanoma, o sujeito fala Roraima Ramo Sapilha. Ramo é a pós-posição em, ou seja, literalmente, Roraima em moro. Eu moro em Roraima. Senti uma vibe meio mestre Yoda nesse negócio, hein? Tudo indica que a existência das posposições, nesse caso, tem a ver com a ordem preferencial das palavras na frase. O português é uma língua do tipo SVO,
ou seja, normalmente forma as frases seguindo a ordem sujeito, verbo e objeto, tipo, o menino viu a onça. A não ser no hino nacional, que é aquela doideira de ordem inversa e você não sabe direito quem ouviu o que no diacho, digo, riacho do Ipiranga. Mas o Sanoma é uma língua SOV, sujeito, objeto e verbo. E isso tende a transformar as preposições em pós-posições. Outra característica que aparece em diversas línguas indígenas é o uso dos chamados evidenciais. São palavrinhas que não têm um significado por si só, mas servem para indicar a origem da informação quando alguém está falando. Por exemplo, se a pessoa viu pessoalmente uma cena, se ela só ouviu falar daquilo, ou se ela está só deduzindo alguma coisa. Mas os exemplos do Sanoma mostram bem isso. Sama tikelasso kipi, quer dizer, a anta caiu. Esse kipi no final serve para dizer que você viu pessoalmente a coitada da anta caindo. Agora, se você diz sama tikelasso tapi, o significado é que alguém te contou que a tal da anta caiu. A frase mais legal, eu acho, é wa sanomo noa. Literalmente é, você tomou banho. Mas o noa no final é o evidencial de dedução. Tipo, você viu que a pessoa tá de cabelo molhado e diz, você tomou banho, né? Mesmo sem ter visto ela no chuveiro e sem te contarem nada. Outro elemento muito interessante de línguas indígenas como o cotíria, da família linguística tucano, é o sufixo frustrativo. É uma espécie de só que não, hashtag SQN, embutida na estrutura de algumas frases, no final das palavras. Por isso é um sufixo. Se fosse no começo da palavra, seria um prefixo, pré-fixo. No caso do cotíria é a sílaba ma. Em cotíria, o verbo ir é waa. Se você quer dizer que foi até um lugar à toa, sem conseguir o que queria, por exemplo, você diz waama. E a gente vai terminar com um palavrão, literalmente. Uma palavra gigante, que é perfeitamente possível na língua terena, da família linguística Aruac. Trata-se, na verdade, de um verbo complexo, que incorpora vários outros elementos até ter o sentido de uma frase inteira. Veja só. Ngipopo ikinovo pitimea momaka. Talvez eu vá lavar a minha cabeça pra você também. Começando com ngipo, que é a forma simples do verbo lavar. Sensacional, vai. Eu queria aproveitar para responder algumas perguntas nos comentários do episódio anterior do Nerdologia, narrado por este que vos fala. Caro Sr. Tigre, na verdade até que vocês são relativamente da paz, viu? Apenas 0,9% das mortes de tigres são causadas por membros da mesma espécie, veja você. Provavelmente porque eles são animais solitários que se encontram pouco entre si. E a segunda pergunta vem de Hulk a Hollow Teorias. Uma coisa, formigas também têm guerras? Olha, o fato é que travam guerra sim. Inclusive há casos de guerras escravistas. Formigas que atacam formigueiros, matam as operárias e capturam larvas, que elas criam como suas servas. Tem uma complicação aí. Em geral isso acontece envolvendo formigas de espécies diferentes. Então alguém poderia argumentar que é algo parecido com a domesticação de animais entre humanos. Dá outra discussão bacana essa história. E por enquanto é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Para quem quer saber mais sobre os idiomas originários do Brasil, tem muita informação no livro Índio Não Fala Só Tupi, escrito por diversos linguistas. A referência está aqui na descrição do vídeo. E de novo, como eu falei lá no começo, no meu próprio livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. Grande abraço, obrigado por assistir e até a próxima.